Estamos ao vivo, meus amigos. Não entrou aqui direitinho no Word, no YouTube. O pessoal já disse que já fez. Várias pessoas estão respondendo pelo chat aqui. Deixa eu verificar tudo para eu poder ler e acompanhar. Opa. Adilson, lá de São Paulo. Oi, Adilson. Prazer em estar contigo novamente aqui. Morei em São Paulo também, morei um tempo. Eu sou catarinense, estou morando em Minas agora, mas morei em São Paulo um tempo, trabalhando ali perto de Jarinu. Tá? A Janes que já fez na época da pandemia. Deixa eu ver o que mais aqui. Só me dizer se tinha alguma literatura que fale sobre como combinar os alimentos. Tem sim. São poucos os livros bem confiáveis sobre isso, mas tem sim. Tá? O próprio Conselho sobre o Regime Alimentar trabalha isso. Eu tenho um curso sobre isso, combinação de alimentos, que mesmo restaura. Tá? Você encontra lá um curso que chama de alimentação inteligente. Também pode ser feito, vai mencionar alguma coisa sobre combinação de alimentos. Tá? E só para passar, você encontra no restauraintegral.net. Entra lá, que ainda é a página antiga, a página nova, acho que não colocou isso ainda. Restauraintegral.net. Ali no menu você vai em cursos. Tá? Pouco a gente posta aqui no chat para você estar acompanhando se quiser. Deixa eu ver uma coisa. Abriram aqui esse celular da secretaria. Silvana, é você, Silvana, pelo celular da secretaria? Oi, sim, sou eu. Oi, amor. Tá? Se Oi. você achar o link do curso de alimentação inteligente, posta no grupo, por favor. Tá, já posto. Estavam pedindo aqui sobre referência de combinação de alimentos. É um curso bem acessível e lá explica bastante sobre isso. Se a pessoa tiver interesse, pode também estar vendo. Mas a gente vê. Amor, desculpa a correria. Vi que você mandou mensagem. Não vi ainda. Perdão. Tudo bem, sem problemas. Deus abençoe. Meus amigos, vamos começar então a conversa de hoje. Nós já oramos. Você que está aí ao vivo comigo aqui pelo YouTube ou aqui ou mais, né, de uma forma mais interativa aqui pelo Zoom, tá? Vamos estar aproveitando a oportunidade e conversando mais uma vez. Eu vou tentar fazer um modelo de bate-papo. Ontem acho que surgiu foi bem mais interativo do que apenas fazer uma palestra propriamente dita. Acredito que pode ser mais produtivo dessa forma, tá? Vamos tentar então conversar assim, interagir um pouco mais. Ok. Ah, o nosso assunto de hoje, basicamente, é falar um pouquinho sobre a influência agora da mente no organismo, no corpo. E eu queria ver com vocês se vocês, porventura, já tiveram isso ou conhecem alguém. É bastante comum. Alguém que sofreu de algum sintoma físico ocasionado por uma coisa da saúde mental. Então, algum problema na mente que afetou o corpo. Alguém de vocês já teve isso? Tem, porventura, possibilidade de comentar? Se já teve, ou se já viu alguém sofrendo por isso? Algum dos presentes gostaria de estar interagindo comigo sobre isso? Já aconteceu da pessoa ter uma queimação, uma azia, uma bola que trava e sobe e desce, um coração que acelera, uma dor de cabeça, aquela músculo tudo tenso, uma dor no peito tão forte que às vezes pode levar até a pessoa para emergência, tá? Alterações ali de intestino, uns solta o intestino, uns tranca, dor de cabeça, alterações, até questão de sexualidade também, como, por exemplo, disfunção erétil no homem, ejaculação precoce, tá? Nas mulheres, às vezes, começa a afetar a questão do libido, da anorgasmia, que é a alteração da dificuldade de chegar no orgasmo, alteração de pelos, tá? Alguns homens ficam ali, caem a barba no canto, perde cabelo, tá? São enormes as quantidades. Se você já passou por isso, né? Se você está aqui no YouTube, escreve para mim aqui nos comentários, tá? Escreve para a gente poder ir interagindo um pouquinho. Se você, porventura, está passando por isso ou conhece alguém, pode estar escrevendo para a gente poder e aí tá colaborando um pouquinho.
Não vou expor você, tá? Conforme você desejar, mas eu queria entender, né, na nossa prática profissional, há 26 anos eu trabalho com isso, há 26 anos eu vejo pessoas sofrendo por causa da influência da mente no corpo. E às vezes são sintomas difíceis de explicar. Muitas vezes tem influência da mente, mas a pessoa não aceita, não reconhece. E outras tantas, ela já sabe, reconhece, mas não consegue mudar. É possível mudar, é possível controlar, sim, mas é necessário aprender como fazer isso. Então, eu queria interagir um pouquinho contigo, tá? Para a gente poder ver ali o quão comum pode ser, tá? O quão comum que você já tenha, porventura, aí, passado por uma situação como essa, tá? Jane, vamos tentar conversar um pouquinho? Você foi a corajosa aqui que se voluntariou para dizer que tá tendo, já teve isso? Como que foi, Jane? Você consegue falar? Quer descrever para mim? Prefere não falar? Não sei. Como é que foi aí? Uhum. Ó, aqui no YouTube a Maria Geraldo escreveu assim: vejo isso na minha família, mais específico. Minha neta sofre muito com isso, mais de 8 anos. Obrigado, Luciana, pelo retorno aí a respeito do como é que está sendo o detox, tá, Luciana? Que Deus abençoe e conduza aí também. Bom, Deus conduza. Como que está sendo como que foi para vocês assim? Como é que é a questão de você estar com dificuldade, sentindo no corpo isso? Vocês conseguiram identificar, não, isso aí vem realmente da mente, dos pensamentos, ou demorou muito para entender que era uma questão da mente? Não, achou que não, que era um problema no corpo? Como que foi isso para vocês, quem teve? Hum? Se quiser falar, gente, fica à vontade. Não precisa abrir o meu microfone. Você está tentando falar, eu não estou te ouvindo, tá? Não, fechou. Acho que não está podendo falar agora, não. Ok. Então, vamos conversando. Qualquer coisa, se vocês quiserem, vocês podem interromper para a gente ir conversando, ok? Se tiverem dúvidas ou perguntas, sem problema, te aguardo. Se tiverem dúvidas ou perguntas, vocês podem interromper, a gente vai conversando. A mente, ela é literalmente muito, muito poderosa. Mais poderosa que qualquer baga, qualquer comprimido ou cápsula que o ser humano possa engolir. E não é raro as pessoas terem um ritmo mais acelerado, mais intenso do funcionamento da mente. Pessoas que muitas vezes são intensas desde que nascem. Qualquer coisa assim, leva aquela intensidade enorme, tão grande, e buscam fazer as coisas corretas muitas vezes, mas querem tudo do seu tempo, do seu jeito, e têm dificuldade quando as coisas não são assim. Não é raro pessoas que vivem de uma forma tão intensa e tão desacelerada olharem para as pessoas que não têm um desempenho tão rápido como dela e assim olhar para ela e achar, nossa, você é lento, você é preguiçoso até, os pensamentos assim vêm na mente, ainda que a pessoa não fale. E ela olha para alguém que consegue ter um desempenho maior e mais rápido que o dela e ela tem praticamente inveja, inclusive. Isso não é raro de ocorrer, é bem, bem comum. E o que acontece? O que acontece é que se porventura dificuldades da vida, ansiedade e tantas coisas cobram um preço, elas cobram um preço e elas trazem para nós muitas vezes mais dificuldades ainda. E aí, em um dado momento, a pessoa se sente cansada de estar assim, que não consegue mudar a sua realidade. Volto a dizer, é possível, mas é necessário aprender. Não consegue mudar a sua realidade, ainda sabe, queria ter um desempenho maior, mas não consegue, se vê indo para um desempenho mais reduzido, como aquela pessoa que nunca quis ser igual, e aí sabe, quer achar uma forma, uma alternativa. E muitas vezes vai consultar.
e vai consultar querendo justamente um remédio para aliviar esse cansaço, essa letargia, esse desânimo, essa dificuldade, esse sintoma que está incomodando. Como se quisesse dar um cala-boca químico na mente, fica quieto aí. E aí sedar muitas vezes a mente para poder descansar, e aí achar que ela vai recuperar, e aí, agora que eu estou dormindo mais, tomando remédio, eu posso voltar a ter aquele desempenho que tinha antes. Pessoas que vivem assim, elas vivem num ritmo muito acelerado. Elas vivem com uma grande sobrecarga. Sobrecarga dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, e muitas vezes, inclusive, colocam sobre si uma sobrecarga até mesmo no próprio corpo. É aquele coração que acelera, que bate rápido, a pressão que sobe, pessoa que come com pressa, né, que não tem tempo para ir no banheiro, muitas vezes fica segurando para não fazer xixi, para não fazer cocô. Começam a colocar sobrecarga sobre si. E ao fazer isso, se fosse um dia ou dois, o corpo aguentava, mas quando é a maior parte dos dias, quase todas as semanas, quase todos os meses, por anos, chega uma hora que a mente não aguenta mais, vai cansar, e aí a pessoa quer voltar a ter aquele desempenho que tinha antes, porque ela é muito intensa e ela está reduzindo esse desempenho por causa desse cansaço, e ela vai fazer isso, vai buscar um remédio para aliviar o sintoma, o desconforto, para que possa voltar a ter esse desempenho anterior. Vai buscar esse cala-boca químico. Fica quieto que eu quero agora recuperar o tempo perdido. E não é assim que nós resolvemos. Nós precisamos identificar a causa, o que é que está por trás, dando origem a isso que eu tenho. E essa sobrecarga é a resposta. Por trás de toda e qualquer doença existe uma sobrecarga. No caso da saúde mental, claro, é uma sobrecarga da mente. Pessoas depressivas, com uma tristeza excessiva, um desânimo excessivo, né? As pessoas que são ali ansiosas, uma intensidade do sofrimento, aquela apreensão, aquela agonia, aquela coisa, pessoas muito estressadas, aquele fardo, aquele peso, né? E assim vai, conforme o tipo de sofrimento que a gente vive. Há uma sobrecarga, há uma forma não tão adequada de pensar, que nós precisamos mudar essa forma, trazer um significado novo, diferenciado para ela. Importante que aprendemos a lidar com isso das formas mais variadas. E esses sintomas que o corpo traz nada mais são do que gritos de alerta do organismo dizendo: eu não aguento mais. E no lugar do ansioso, do preocupado, do nervoso, do depressivo, literalmente colecionar remédios, um para cada um dos sintomas. Omeprazol para gastrite, domperidona para o refluxo, um Viagra para disfunção erétil, uma Novalgina para dor de cabeça, um Celuzox, um propanolol para aceleração do coração, um losartano para pressão que subiu, a vitamina C para imunidade, o Rivotril para dormir, o relaxante muscular para aliviar as dores, no lugar de simplesmente colecionarmos remédios diagnósticos ou tantos outros, como gastrite nervosa, fibromialgia, inflamação crônica, nós precisamos entender que existe uma influência muito grande da mente no organismo. Se não for a principal ou única causa geradora, ela costuma estar associada a um grande contexto gerador de doenças. Volto a dizer, por trás da doença existe uma sobrecarga. Qualquer sintoma de qualquer doença, de cosquinha no dedo mindinho e no pé esquerdo, a câncer, né? De tristeza profunda, distimia, depressão, ansiedade, a bipolaridade, esquizofrenia, por trás existe uma mente dizendo, um corpo dizendo que não suporta mais essa sobrecarga, um grito de alerta dizendo faça algo, interfira, ajude, alivie. Precisamos localizar essas sobrecargas, geralmente ligadas à nossa forma de pensar, e começar a ressignificar esses pesares. Aceitar aquilo que precisa ser aceito, abrir mão daquilo que precisamos abrir mão, que só está nos trazendo mal, que é uma ilusão, aquilo que eu queria que fosse, mas não é. Se não é, não é, ou seja, no momento é ilusão. A realidade, a verdade é aquilo que é, e não aquilo que eu estou considerando pensando nesse momento.
Então, é por deveras, é importante que nós realmente aprendamos aí como lidar com essa questão da ansiedade. Extremamente importante façamos isso. Então, ao fazermos essas coisas, ao podermos ressignificar esses pesares, adaptar-se com essa realidade. Então, se você está magoado, você vai começar a trabalhar ali com a questão da mágoa. Se você está triste, você vai começar a literalmente trabalhar com a questão da tristeza. Você vai buscar uma outra forma de reagir. Você vai criar esperança, bondade, benignidade, mansidão, humildade, coisas que você precisa para poder transformar esse ritmo. Então, localizar a sobrecarga da mente e começar a transformar essa forma de pensar. Não pode mais ser como já foi um dia. Ela precisa ser diferenciada agora. Quando criança, eu não sabia onde esse meu pensamento ansioso ia me levar. Quando adolescente, eu ainda não tinha maturidade suficiente para lidar com algumas coisas. E até porque eu estava focado em outras, e querendo mais fugir ou evitar o problema, e não necessariamente enfrentá-lo. Agora, na idade adulta, entendendo que não é bem assim, que nós não conseguimos fugir da realidade, até porque estamos sofrendo as consequências dela, tentamos enfrentá-las e muitas vezes nos encontramos sem forças para isso. E aquilo vai acumulando e esses sintomas começam a aparecer. E muitas vezes eles perduram por tanto tempo que eles cronificam numa forma de doença. Por exemplo, a fibromialgia. Então, começar a buscar isso, entender assim, essa relação delicada e muito forte entre os nossos pensamentos, sentimentos e emoções e sobre o nosso organismo, sobre a nossa saúde. Uma saúde mental debilitada é igual a um corpo que padece, que sofre, que está sobrecarregado. Precisamos estar mexendo nisso. Então, eu consigo melhorar com um bom condicionamento mental e físico, melhorar através do estilo de vida, a capacidade do organismo de suportar e de enfrentamento também. E, além disso, eu preciso mexer na forma com que eu penso, para que eu possa educar, reprogramar meus pensamentos, sentimentos, emoções. E, a partir daí, sim, maior tranquilidade. Ser menos afetado, se deixar menos afetar pelas coisas que acontecem à minha volta. Extremamente importante aprender a lidar com isso. Para que os cansaços do dia a dia não nos atropelem, para que a nossa agenda não nos atropele. As coisas que mais geram desconforto para o paciente com saúde mental, o paciente ansioso, é a sensação de perda de tempo. Porém, nós nos iludimos achando assim, não, isso aqui é a baita uma perda de tempo, e aí aquilo nos incomoda e você acaba ficando mais ansioso, mais tenso, mais nervoso, mais preocupado. Ou seja, você que tinha a sensação de mais perda de tempo, agora está perdendo mais tempo ainda. Por quê? Porque ficar ansioso pode ser rápido, mas se controlar não é tão rápido assim. Ter que transformar a realidade que você vive, pensar de um outro jeito, ter que conviver com os estragos que as ansiedades da vida causam, ou ainda ter que buscar aí reconquistar a confiança perdida. Pessoas que confiavam em você e que porventura não estão mais confiando da mesma forma. Muitas são as situações no quais nós precisamos mudar. Peço um instante, por favor. Inserindo para cá. Desculpe. Retornando para cá, então. Então, eu posso começar a perceber a influência desses pensamentos. E a partir do momento que eu faço isso, eu tenho a oportunidade de conseguir cessar a influência negativa e aprender a lidar com o positivo. As primeiras coisas que eu tenho que fazer é reconhecer que o problema
está ligado à minha forma de pensar. Não são poucos as pessoas que são ainda muito resistentes a isso. Não são poucas as pessoas que acham que o problema da sua ansiedade não é dela, é por causa do outro que provoca. É verdade que o outro pode provocar ansiedade em nós e que ele vai sim prestar conta de seus atos ao Senhor nosso Deus, mas também é verdade que a forma com que eu reajo não é uma forma adequada e eu preciso reagir diferente. Eu preciso reagir de outro jeito. Então, é extremamente importante, volto a dizer, aprender a lidar com isso, para que nós possamos ah, melhorar, aliviar a sobrecarga. Remédio nenhum faz isso por nós. Aliviar momentaneamente é uma coisa, transformar é outra. O remédio pode me ajudar a ter uma noite melhor de descanso, aliviar o meu sintoma, o meu desconforto, mas em pouco tempo ele está de volta. Por quê? Porque a causa não foi mudada. Como eu mencionei no começo, a mente é mais poderosa do que qualquer comprimido que você tome. E por mais que eu esteja colecionando diagnósticos ou remédios, porque a causa não foi mudada, logo o sintoma vai aparecer de novo, porque a mente está de novo clamando, um novo grito de alerta, dizendo: faça algo para interferir, mude. Então, entender isso, que eu preciso mudar. E entender que sim, há um preço a essa mudança. Exige um esforço, exige uma dedicação, mas eu preciso aprender. Se eu não quiser, eu não aprenderei. Eu simplesmente começarei tomando 0,25 miligramas de clonazepam e daqui a pouco, para fazer o mesmo efeito, eu preciso de 0,5 e daqui a pouco eu vou estar com 1 miligrama, depois com 2 miligramas, daqui a pouco com dois compras de 2 miligramas, a minha memória vai começar a ser afetada, a minha capacidade de concentração também. Eu estava dormindo mais ou menos, mas daqui a pouco mesmo com dois compras de 2 miligramas eu já não estou dormindo tão bem assim. Começo a acordar cansado, mesmo tomando remédio para dormir, e as coisas continuam a existir, porque a causa não foi mudada. É uma das leis do tratamento médico, do tratamento clínico, que nós devemos focar na causa. E se eu sou transformado pelo que contemplo, eu preciso começar a contemplar uma nova forma de pensar, e não aquela que eu tenho pensado até aqui, porque essa é a causa dos meus problemas. A doença nada mais é do que um esforço do organismo para tentar expulsar a consequência da quebra de uma lei natural. Uma lei natural foi quebrada. Nós estamos agindo além dos nossos limites, intenso demais, com muita energia, mesmo para algo não proporcional. Isso é problemático. Eu preciso estar fazendo diferente para poder realmente ter resultados diferentes. Não espere um resultado diferente se você fizer tudo igual. Então, precisamos aprender isso, entendendo, nos entregando a Deus e entendendo que basta a cada dia o seu próprio mal. Deus é fiel e justo, Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. E junto com aquilo que Ele permite que venha, porque Ele não é o originador do mal, Ele permite pela necessidade, até por estarmos vivendo num momento de grande conflito, e o mal tendo que se mostrar como sendo mal. Porque se o mal não se mostrar como sendo mal, quem vai querer ir para o céu? Nenhum dos filhos de Deus sofre nada, porque o mal não incomoda, não prejudica. Mas a verdade não é essa. A verdade é que o mal se demonstra como sendo mal, que os filhos de Deus sofrem, sim, e que nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, às vezes, nós precisamos aprender a lidar com o mal. Muitas vezes é assim. Nosso testemunho tem que ser modificado, tem que ser melhorado. Nós estamos sendo preparados, sim, para que um dia acompanhemos o Cordeiro aonde quer que ele vá e, por causa disso, possamos contribuir para que o mal nunca mais volte a se levantar. Então, é necessário passar por algumas situações aqui. E se nós focarmos demais na nossa dor, dificilmente ela vai diminuir. Pelo contrário, ela tende a aumentar. Agora, se eu, mesmo que eu não tenha vontade, que eu esteja desanimado, que eu esteja desmotivado, mas se eu tiver vontade de ter vontade, aí eu consigo iniciar, a galgar, ainda que de arrasto, os primeiros passos para a mudança, para esse processo de aprendizagem. Eu preciso aprender a lidar com essas dificuldades que vivo. Não são poucas. Então,
ao aprender a lidar com elas. Elas não vão necessariamente diminuir, mas elas serão menos difíceis. Então, pode não diminuir em número, mas elas diminuirão em intensidade. Será menos intenso e menos frequente, inclusive, o grau de dificuldade que hoje nós temos. Por quê? Porque estamos melhor preparados, mais maduros para lidar com isso. Estamos aprendendo a ressignificar os pesares, a olhar para o sofrimento com outros olhos, assim como temos falado aí desde sexta-feira, aqui nessas palestras que temos feito a cada noite. E a partir do momento que nós aprendemos a pensar diferente e colocamos sobre o nosso organismo uma sobrecarga menor, é outra vida, é outra realidade, é um outro viver, uma outra forma de trabalhar com isso. Por isso, meus amigos, fica aí a demanda, né, a necessidade desse aprendizado, E a ideia desse detox é disponibilizar isso. Quando você está desinflamando o teu organismo, quando você está reduzindo a sobrecarga do teu corpo e dando a ele melhores maneiras de reagir, ele reclama menos, suporta mais e, consequentemente, alivia bastante o sofrimento da mente e do organismo como um todo. Fortalece a força de vontade e, por sua vez, aumentando o domínio próprio, nos ajuda a trabalhar com isso. E não é simples você sair da tua rotina, aquilo que você estava acostumado, que você gostava, para desejar algo diferente, para tentar mudar. A necessidade da mudança é uma das maiores realidades que temos que enfrentar quando falamos aí de ter saúde mental, de um detox de saúde mental. A mudança da atitude da mente diante da dificuldade é das coisas realmente mais importantes para alcançarmos a felicidade, a saúde e influenciarmos melhor as pessoas à nossa volta. Não de uma forma crítica, humilhante, passiva, mas sim de uma forma ativa. Aprendermos a ativamente construirmos os nossos pensamentos, nossa resiliência, nossa capacidade de enfrentamento e não simplesmente ficar evitando as dificuldades onde quer que formos. Trabalhar com elas e dando elas um novo significado. Eis das mais importantes lições a se aprender. Há mágoas, há pesares, há tristezas, mas também há sorrisos, também há alegrias. Para alguns mais intensos, para outros menos, para um mais frequente, para outros menos, mas elas existem. Então, se iniciarmos esse processo de aprendizagem, geralmente, com o passar do tempo, os pesares diminuirão. Gostaria de mais uma vez estar disponibilizando aqueles que se interessarem, se quiserem comentar alguma coisa, pode abrir aí o microfone para nós conversarmos um pouquinho sobre isso. A influência da mente na nossa saúde, no nosso corpo. Ontem falei um pouquinho de compulsão, hoje mencionando um pouco aí a influência da mente no organismo. Fico preocupado, nem durmo direito. Nem durmo direito. Como eu preciso aprender a pensar diferente, para que as preocupações cessem. Temos alguma dúvida, algum comentário? Pode estar fazendo pelo chat, pode estar escrevendo aqui no YouTube, pode abrir o microfone e O comentar. microfone está funcionando agora? Eu te ouço. Então, hoje eu ainda estou com fibromialgia, mas houve uma época que eu não tinha, mas eu estava passando por uns problemas, era vegetariana estrita, mas minha boca começou a encher de afta. E eu fazia tudo, eu lia, pesquisava, e nada de eu ficar boa, nada de eu ficar boa. Ficava cheia de bolinhas, né? E aí eu ficava só na melancia, só no mamão, tomava chá de camomila, mas nada, elas não sumiam. Estou contando isso por quê? Porque isso me marcou muito. E eu lembro que eu já tinha feito várias coisas e nada sumia. Aí
teve uma viagem e eu fui para essa viagem. Eu estava magra porque eu não conseguia comer por causa da boca cheia de afta. Mas quando eu viajei e cheguei no outro local que eu fui, na cidade, quando eu cheguei lá, as aftas tinham sumido totalmente. Eu fiquei assim admirada como é que ela sumiu. E aí eu passei a comer normal, porque eu não estava conseguindo comer. Então eu percebi que o movimento da viagem, o sair, o distrair, fez com que eu ficasse boa. Então isso me marcou muito, parecia assim, quando eu cheguei lá, que eu abri minha boca, tinham sumido todas. Eu nunca entendi o que era aquilo. Então, não era tanto o que eu comia, era a minha mente que estava fazendo com que eu tivesse com aquelas aftas. Foi a minha conclusão. Sim, e é uma conclusão acertada. O oposto também pode ocorrer, gente. Aquela pessoa que nunca tira férias, ou se tira férias, mas que leva o trabalho para as férias, que antes da metade das férias já está visitando o local do trabalho, ligando para as pessoas lá, querendo ajudar a resolver alguns problemas. Se está viajando, já está pensando como é que vai ser na volta. Então, há pessoas que levam o trabalho onde quer que estejam. Então, há situações como semelhante a essa que você me disse, distraiu a mente, tirou o foco, saiu, né, trocou de ares, some as doenças. E há outras que, mesmo trocando de ares, ainda as doenças levam junto. Fibromialgia nada mais é do que tensão muscular, nódulos de tensão muscular. A mãe é a tensão que começa a ficar embolada, a pessoa passa a mão na pele, assim, ela sentindo bolotas embaixo da pele. E alguns pontos desses, que tem esses nódulos musculares são extremamente dolorosos, né? Porque eles começam a comprimir inervação e circulação que passam próximos. Tá? Há vários pontos, base do crânio, região das costas, vários pontos das costas, interescapular, região dos cotovelos, tá? Aqui próximo, abaixo das clavículas, inúmeros pontos desses são pontos bem intensos de dor. Só sabe quem tem, é uma doença invisível. Olha, muita coisa ajuda, muita coisa melhora, mas se não mexer no pensamento, é mais difícil trabalhar. Tá? Existem inúmeros tratamentos que funcionam por um tempo, depois não funcionam mais, ao menos não do mesmo jeito que funcionaram a princípio, de relaxante muscular, antidepressivos, ansiolíticos, né? Neuromoduladores da dor, etc. Há plantas medicinais que podem ser usadas, mas o principal, além de ter ali para ajudar a pessoa no momento, é mudar de escopo, a forma de pensar. E de atenção. Se a causa é atenção, eu preciso aliviar essa atenção. Para desabafar, botar para fora. Até a questão da oração muda. Eu não estou dizendo que a pessoa não seja religiosa, não confie em Deus. Uma coisa é nós aprendermos a suportar. Outra coisa é nós aprendemos a enfrentar. Deus dá força para suportar e Deus dá força para enfrentar. Mas o que é que a gente realmente quer fazer? Só quer esperar para ver se passa? A maior parte dos tensos, pessoas que são um pouco mais passivas na resolução de suas dificuldades, elas só querem esperar para ver se passa. Mas, doutor, é porque assim, Alivia, mas não passa. Diga, eu nunca tomei nenhum remédio, embora a certo. vez que eu, a vez que eu fui para uma traumatologista, que ela disse que eu tinha fibromialgia, ela passou o medicamento, mas eu nunca tomei, mas já faz muito tempo. Começou nos ombros e foi indo para o corpo todo. Então, eu sempre estou fazendo, sempre estou me cuidando, mas nunca acabou totalmente, porque eu tenho, assim, eu somatizo muito a dor do outro, tenho excesso de empatia. Certa vez que o ex-esposo da minha irmã teve um câncer, e aí eu me preocupei, ajudei, a um ponto que eu fiquei sem andar de tanta dor. E aí a fisioterapeuta teve que ir lá na minha casa, cuidar de mim, para eu poder me restabelecer de tanta dor que eu fiquei. Então, assim, esse excesso de empatia também não é bom. Então, eu tenho isso. É verdadeiro, gente, mas ao mesmo tempo não é questão, não é apenas o cuidado de saúde, o estilo de vida é fundamental, gente. Você não agiu errado ao cuidar da alimentação,
meu exercício físico, o que é que seja. Me refiro agora à questão do pensamento. E nem estou dizendo que você não fez, a gente não conversou sobre isso. Estou falando algumas coisas para você avaliar se é ou se não é. Ok? Até porque a gente não pode transformar isso aqui numa consulta privada assistida por outras pessoas. Né? Eu posso ficar te expondo também aqui. Tá? Então, a questão é como eu vou mudar a forma do pensamento. Então, assim, eu tenho excesso de empatia. Então, tá, então eu preciso colocar um limite nessa empatia. Não se trata de você virar egoísta, insensível. Se trata de você entender que o excesso de empatia não ajuda o outro e não ajuda você. Pelo contrário, te faz piorar. Te faz piorar porque você começa a sofrer por causa disso. Você já tem um problema e passa a ter um problema que é o problema do outro. E se é do outro, não é nosso, nós não devemos pegar para nós. Muitas vezes é porque nós tivemos uma infância difícil, as pessoas não prestaram atenção, não cuidaram de nós, e a gente começa a tomar as dores do outro porque você está revivendo aquilo que ele passou e você não quer que ninguém sofra como você sofreu. Muitas vezes é porque nós tivemos algumas dificuldades no sentido relacional e às vezes temos certas carências e queremos que as pessoas nos valorizem. Daí eu cuido do outro para poder me sentir valorizada também, porque implicitamente, inconscientemente, eu espero ser cuidado, eu espero que o outro valorize o fato de eu estar cuidando dele e para ele passe a cuidar de mim, porque desde criança muitas vezes nós não nos sentimos devidamente cuidados. Não estou dizendo que o cuidado não existiu. Uma coisa é a pessoa cuidar e outra coisa é a pessoa se sentir cuidada. Pode ser que seja, né, na mesma intensidade, mas tem muitas pessoas que são cuidadas e não se sentem cuidadas. Então, muito tênue essa linha. E se isso acumula ao longo de algum tempo, a memória registra isso, registra negativamente. E a gente começa a ficar, sabe, mais aflito, mais afoito, e age muito motivado pelo sentimento, pela emoção, e não necessariamente pela razão. Então, se as circunstâncias estão mal, eu estou tremendamente mal. Se as circunstâncias estão bem, eu estou mais ou menos. Se elas estão excelentes, aí eu estou alegre, feliz e contente. Na realidade, no momento que eu mais precisava de disposição, de ânimo, de paz, menos eu tenho, porque eu só estou sendo um subproduto no meio das minhas expectativas, do que eu queria que fosse, e do meio à minha volta. E, na realidade, eu preciso, como eu falei, construir ativamente isso. Então, tem que ir interferindo. Vigio o primeiro pensamento ansioso do dia. Primeiro eu reconheço aquilo como problema. Aí depois eu começo a vigiar aquilo ali e eu vou interferindo, vou dando um novo significado, um novo enunciado, pensando sobre aquilo de um outro jeito. E vou repetindo isso, a tal ponto de eu educar a mim mesmo, de eu aprender a reagir diferente do que eu já reagi um dia. E assim as coisas começam a mudar. Tá? Então, se eu não mudar o pensamento, posso até ter um alívio, um tratamento natural, medicamentoso que for, mas ele vai ser temporário. Preciso mudar, transformar a forma de pensar. Além do alívio, eu preciso de descanso, eu preciso de renovação. Ok? Mais alguma dúvida, meus amigos? Deixa eu ver se no chat aqui vem mais alguma coisa. A gente tem alguma pergunta lá no YouTube, Silvana? Vou dar uma olhadinha aqui só um pouquinho. Tinha alguns comentários, sim, só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui. Uhum. Temos sim. Na verdade, são mais comentários mesmo. Boa noite, bem-vindos, obrigada pela presença da Luciana, Maria Geralda, Rita de Cássia, Isaías. Oi, Isaías, tudo bem? Fátima.
algumas pessoas estão comentando que estão com sofrimento de... Sofrem muito por causa da família, né? Algumas questões familiares. Do neto, de 10 anos. Algumas pessoas falam que precisam reprogramar algumas situações. E algumas pessoas também falando que tem muita dificuldade para dormir, que precisam de Rivotril, né? Mas que ela não quer ficar dependente desse remédio. Vamos começar, então, conversando um pouquinho sobre essa demanda da Fátima. Né? A dependência, eu falei isso, acho que foi ontem até. A dependência ela é caracterizada pela abstinência, ou seja, a pessoa, quando não está usando mais aquilo que estaria gerando dependência, ela começa a ter vários sintomas, principalmente de agitação, formigamento, dores. Ela começa a ficar com mais dificuldades para lidar com isso. Outras causas de dependência psíquica, que é a que achar que não consegue viver sem, e outras geram tolerância, que eu também mencionei hoje. Para fazer o mesmo efeito, precisa de doses cada vez maiores. Isso é de dependência. Precisamos fazer uma análise de custo-benefício. É pior o uso da medicação ou ficar como está? Precisamos avaliar, como já mencionei, que é necessário mudar a forma do pensamento. Mas muitas vezes estamos tão sobrecarregados que o alívio é necessário. Você pode obter alívio com desabafo, conversando com alguém de tua confiança, orando, pegando sol, fazendo atividade física. Né? Você pode obter alívio, por exemplo, com respiração adequada e muitas outras formas. E obter, de fato, obter. Mas é necessário mudar a causa. Do contrário, isso não vai existir. Então, às vezes, nós precisamos de um alívio temporário para ganhar um tempo, para reunir forças, para aprender a lidar com isso e aí, então, enfrentar a causa. Mas você precisa tomar a decisão de não apenas suportar o que está acontecendo, mas sim de enfrentar. Inclusive, pagar o preço que isso exige. Eu não estou falando necessariamente preço financeiro, embora até possa envolver isso também. Eu me refiro à disciplina, ao esforço, à dedicação, né? Para vigiar os teus pensamentos, sentimentos e emoções, dar uma nova direção para que eles precisam se adaptar e ser coerente com esse processo. Vai ser a coerência que vai reduzir o conflito. Agora, se você diz uma coisa, a tua atitude vai na outra direção, você se mantém em conflito. E esse conflito aumenta a apreensão, aumenta o sofrimento. Precisa ir assim. Ao fazer isso, vai aliviar. Se temporariamente precisar fazer uso de uma medicação, tudo bem. Se precisar fazer uso de medicação, tudo bem. Mas não só fazer isso. Não dá para limitar o que tem que ser feito. Apenas isso. E muitas vezes só estilo de vida não é suficiente, porque não é porque você está praticando os 8 pilares da saúde, né, os 8 componentes do estilo de vida, que isso vai ser suficiente. Somos pecadores, então o pecado se manifesta. Não é porque você pratica todos os 8 remédios naturais que você não vai adoecer. Estamos falando de prevenção. Prevenção não é evitar. Prevenção é reduzir o risco. Reduzir o risco. Você imaginar uma criança de 4 anos atravessando uma avenida hipermovimentada no horário de maior pico e de olhos vendados. Qual que é a chance dela ser atropelada? Enorme. E se ela atravessar essa avenida por uma passarela? Ainda que ela possa cair da passarela, mas reduz muito a chance dela ser atropelada. Aumenta a chance dela conseguir atravessar. Prevenção é a passarela. É algo parecido. Eu preciso mudar a minha forma de pensar para que eu tenha transformado a realidade e temporariamente. Eu preciso, às vezes, mudar o estilo de vida, mudar algum hábito, ou até mesmo usar uma medicação, fazer alguma coisa
para aliviar, para que eu resgate as minhas forças, para de fato enfrentar e não simplesmente apenas suportar mais uma vez. Já estou cansado de suportar tanto tempo, preciso agora aprender a fazer diferente. Então, orientações, né? Colocou ali no YouTube sobre tem que aprender para lidar, para ajudar os meus familiares. Sim, tem que aprender para saber o caminho. Ajudar os familiares, se eles quiserem, a gente consegue. Se eles não querem aprender, dificilmente conseguirão. Então, nos cabe tentar fazer reflexões, usar reflexões, conversar, orientar, explicar e dar bom testemunho nessa mesma direção. Porque não adianta você estar pedindo algo que nem você faz. Então, a coerência com o processo decisório ajuda por demais. Mais algum questionamento, meus amigos? É o que eu vi aqui, é mais ou menos isso. Tem uma pergunta aqui sobre ferritina da Rita. Preciso aumentar dica para aumentar a ferritina. Não se trata só de dica, tá? Volto a dizer, eu tenho que mexer no estilo de vida. Então, não é apenas uma dica, né? O que nós temos que fazer? Primeira coisa é saber se a ferritina está baixa por realmente falta de ferro ou essa ferritina está baixa porque eu estou no processo inflamatório. A ferritina também é um marcador inflamatório. Então, é possível dela estar alta ou baixa por causa da inflamação. Tá? Se for só por falta de ferro, aí eu posso usar alimentos que sejam ricos em ferro. Por exemplo, folhas verdes cruas, especialmente as folhas verdes escuras. Ajudam muito para isso. Suco verde, por exemplo, é muito bom para essa finalidade. Eu posso avaliar também, especialmente as mulheres, se estão tendo um episódio aumentado de perda de sangue. Né? É claro que o homem também pode sangrar pelas fezes, sangrar pela urina, sangrar pela pele, mucosas, por ferimentos. Mas as mulheres menstruam, né, enquanto estão na idade fértil, menstruam com certa regularidade, e se estão tendo um fluxo menstrual aumentado, isso também tem que ser trabalhado. Então, tem que descobrir a causa da ferritina. Aí fica mais fácil. Tá? Ou menos difícil, preferir. E o tratamento, se for carencial, se for redução de ferro, é um tratamento prolongado, tá? Geralmente de 3 a 4 meses. A depender do nível que tiver a ferritina, velocidade de absorção do ferro, que também pode estar afetado a parte digestiva, questão de absorção, etc. Também tem que ser trabalhado. Acredito que é isso. Mais algum questionamento? Temos sim. Qual exame se faz para ver a quantidade de vitaminas no corpo? É um exame de sangue específico para aquela vitamina. Quer saber como é que está a minha vitamina B12? O que você faz? Você manda dosar a vitamina B12. Concentração da vitamina B12. Eu quero saber a vitamina B6, B9, ácido fólico, cererobalamina, vitamina D. Você faz um exame específico para aquela vitamina. Depende do que você quer. Não existe aquela história assim, eu quero saber de todas as vitaminas. Você pode até fazer uma lista ali. Vai contribuir pouco. Ainda mais se forem vitaminas hidrossolúveis. Né? Porque as lipossolúveis o corpo armazena. Então, lipossolúveis são as vitaminas que dissolvem gordura, são as vitaminas gordurosas. A vitamina A, D, E e K. E do complexo B, especialmente a B12. B12, B6, B1, mas especialmente a B12. As demais são hidrossolúveis, dissolvem água. Se a vitamina dissolve em água, você precisa de doses dela diárias. Não vai sair tudo na urina, no suor, na secreção intestinal junto com as fezes, na lágrima, etc. Então, vai acabar precisando repor todo dia. E se você dosar a dose da vitamina C hoje de manhã, pode ser diferente da dose da parte da tarde.
que vai variar conforme a alimentação, conforme o consumo, conforme a eliminação do corpo. É uma das 3 etapas. Então, dependendo de qual vitamina for, nem compensa, às vezes, você dosar. Tá? Mas a vitamina A, D, E, K e a B12, especialmente, essas aí vale a pena usar voltamente. Conforme a necessidade também, tá? Tem que ter critério. Creio que é isso. Mais algum questionamento, meus amigos? Deixa eu ver aqui. Não, só estão agradecendo, nós que agradecemos. Agora a gente vai deixar o meu bem dormir, descansar, porque ele tá com uma carinha de sono ali, tá cansado. Foi um Foi dia um bem dia forte. puxado. Qualquer coisa vocês conversam com a gente lá no grupo, tá bom? Ou, se quiserem no particular, 49, o DDD 991052910, tá bom? A gente conversa. Deus abençoe, meus amigos. Vamos fazer mais uma oração? Oremos. Ó Pai de amor, de graça, de bondade, lhe agradecemos o privilégio, Senhor, de poder te servir. Queremos pedir que em tua infinita misericórdia perdoe os nossos pecados e fortaleça a nossa vida. Quero orar por cada um dos participantes, Pai, desse projeto, esse detox saúde mental, seus familiares e queridos, que possa haver a libertação, a cura, a transformação conforme o teu querido. Que essa semana seja de muita reflexão e que traga as mudanças, conforme o teu querer. Nos ensina, ó Senhor, aquilo que tu quer que façamos ou deixamos de fazer. Nos transforma conforme a tua vontade. E ao unirmos o nosso esforço ao teu poder, possamos em Cristo sermos transformados em mais que vencedores. Nos méritos de Jesus, oramos agradecidos, entregues a Ti. Amém. Amém. Deus abençoe, meus amigos. Até outro momento. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até amanhã. Um abraço.